Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o programa SISEAPRO para calcular experimentos que foram executados com um delineamento de Kruskal-Wallis. Para isso, inicialmente, abra o programa SISEAPRO. Para abrir o programa, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SISEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o programa. Se você não encontrar o ícone do programa, por algum motivo você deslocou ele para um outro local. Então vá ao diretório C. No diretório C você vai encontrar uma pasta chamada SISEAPRO. Entre nessa pasta e dentro você vai encontrar o arquivo siseapro.exec. Então tem um duplo clique que o programa vai ser aberto. Com o programa aberto, podemos verificar que na parte superior encontra-se o menu suspenso, contendo vários itens, em que nesse item arquivo encontra-se todas as rotinas para o gerenciamento de arquivo. Por exemplo, você quer criar um arquivo novo, apagar, imprimir, exportar e por aí vai. Os outros itens são mais direcionados para a estatística aplicada propriamente dita. Se você quer fazer o teste de Kruskal-Wallis, então busque o item suspenso ANOVA, que você vai encontrar dentro de ANOVA, na análise não paramétrica, o teste de Kruskal-Wallis. Com o formulário aberto, nós sempre recomendamos aos usuários que não têm muita intimidade com a estatística não paramétrica Kruskal-Wallis ou com o programa SISEAPRO, pressionar o botão de interrogação para abrir uma caixa que vai servir como base, como orientação, o que é necessário para você fazer o teste de Kruskal-Wallis, como você organiza o seu banco de dados e por aí vai, né? Então, o teste de Kruskal-Wallis, ele é muito utilizado quando você tem a possibilidade de assegurar que os dados não possuem uma distribuição normal, não é? Então, nesse caso, a homogeneidade de variância, você não consegue obter uma homogeneidade de variância. Então, é utilizado o teste de Kruskal-Wallis, né? Então, temos aqui um exemplo em que o pesquisador testou vários tratamentos, na realidade 5 tratamentos, pode ser o que convier para você na sua área experimental. Então foi testado a ração A, B, C, D, E, fertilizantes, A, B, C, D, E, janeiro, fevereiro, março, ou seja, o que você estiver pesquisando e o número de repetições. Você note que nesse experimento, nesse tipo de delineamento, eu não preciso ter o número de repetições iguais, pode ser número de repetições diferentes entre si. Bem, com a massa de dados, você vai ter que criar um banco de dados para o SISEAPRO entender esses números, essa arrumação, não é? Então, para isso, você vai ter que criar, lá dentro de arquivo novo, criar 2 variáveis, uma variável que deve ser numérica e uma variável, nesse caso aqui, alfanumérico, né? Mas pode ser também tratamento 1, 2, 3, 4, que seria numérico. Então, ao criar essas variáveis, você vai digitar, obedecendo cada valor de resposta ao tratamento que você obteve, né? Mas você veja que para o programa, o mais importante é que nós temos um arquivo com 2 vetores apenas. Nesses 2 vetores, todas as informações do seu experimento devem estar ao caso, né? É extremamente importante dizer, por exemplo, aqui no tratamento A, nós não tivemos 4 nem 5. Não é para botar o valor 0.
0 é uma coisa, não ter a informação é outra. Então você nem digita, se você olhar, porque não dá para ver aqui, mas você não tem o A4, né? Não existe A4, só existe 1, 2, 3, né? Que são essas 3 informações, não vai existir um outro A. Bem, esse arquivo, ele foi chamado de exemplo 76. Então nós vamos utilizar esse exemplo 76 para apresentar a rotina de Kruskal-Walsh. Então, para isso, pressiona o botão selecionar arquivo. Ao pressionar, é aberta uma caixa do Windows para abertura de arquivo. Essa caixa ela é direcionada para o diretório sysappro dados, que estão os arquivos aqui, mas se você quiser modificar esse diretório, você instrui ele para onde tiver localizado o seu arquivo real de trabalho. Note que o exemplo 76 não aparece nessa janela, então vamos utilizar a barra de rolagem até encontrar o arquivo 76. Ao encontrá-lo, podemos dar um duplo clique nele ou simplesmente um clique e pressionar o botão de abrir. Então, com o arquivo aberto na sua memória, vamos primeiro certificar, é o arquivo, é o exemplo 76, né? E agora vamos preencher essas janelas, instruindo o sysappro a quem é a variável, o vetor resposta e o vetor que tem as informações dos tratamentos. Então, pressionando aqui nesse ponto, ele vai aparecer disponível, só tem RESP, que é o vetor que contém as respostas do experimento, enquanto que no tratamento vai aparecer os dois, mas se uma resposta é o daqui, o outro tratamento é esse. Valide as variáveis. Ele vai dizer que foram encontrados 5 tratamentos, A, B, C, D e E. Isso está correto, isso é muito importante, porque, por exemplo, na digitação, se você botou aqui AA, então AA vai ser um outro tratamento. Então aqui iria aparecer 6 tratamentos. Você iria saber que o seu experimento são 5 tratamentos e não 6. Ou A maiúsculo, ele não diferencia uma letra maiúscula de minúscula aqui. Então a informação está correta, sim. Se você quer utilizar com a precisão decimal de 4 casas, se você quiser aumentar essa precisão ou diminuir, eu diria normalmente o 4 casas decimais é uma informação muito boa em termos de precisão para esses cálculos, mas tudo isso vai depender do número esses números. Às vezes nós estamos com uma massa de dados com valores bem pequenininhos, então temos que alterar isso aqui, né? E qual o nível de significância que você quer que ele faça os cálculos? Nós estamos utilizando aqui um alfa de 5%, ou seja, a nossa informação que vai aparecer aqui com 95% de probabilidade de estar correta aquela informação que a gente vai dar. Então pressione ao final calcular. Então ao pressionar ele já vai apresentar as respostas. Foi estabelecido como hipótese a hipótese nulidade, em que os tratamentos são iguais estatisticamente, né? E contra HA é que esse HO ele é falso, pelo menos um tratamento diferencia dos demais. Então a estatística que foi achada, que é a estatística de Kruskal-Walsh 11.94, e se a gente buscar aí o valor dessa estatística, vai encontrar que ela é 0,01, ou seja, menor do que 0,05. Se ela é menor do que 0,05, está dizendo que devemos rejeitar a hipótese de nulidade. O que é rejeitar? Isso daqui não é verdadeiro. O verdadeiro é isso aqui, ou seja, pelo menos um tratamento aqui difere dos demais. Podemos olhar também aqui nessa tabela de múltiplas comparações. Esse teste foi feito pelo SNK,
né? E aqui nós temos os tratamentos, a média do imposto, porque tudo isso é trabalhado em cima de imposto, a média, né, a aritmética dos tratamentos, a estatística comparativa, né? Então ele está dizendo aqui, ó, que o tratamento B tem uma letrinha A e o tratamento E tem a letrinha B, ou seja, esses dois tratamentos com certeza são diferentes estatisticamente. Agora, E é igual a todos esses que tem a letrinha B, assim como A é igual a todos esses que tem a letrinha A. Nós temos ainda para a utilização de a diferença entre os valores de cada tratamento e a DMS, que é a diferença mínima significativa, né? E para que ocorra a diferença significativa, faz necessário que a diferença entre esse com esse seja maior do que esse valor aqui. Com os dados avaliados, você pode gerar um relatório, que aqui se encontra aqui. Se você quiser imprimir esses resultados, pressiona o botão aqui que ele vai, todas essas informações vão direto para uma impressora. Ou se você quiser gravar esses resultados, ele vai abrir uma janela do Windows, né? Vai propor o diretório CISEA para o ponto texto, é onde nós recomendamos, é o default do programa sempre colocar aqui. Ele vai gravar com o formato TXT e aqui basta você botar o nome do arquivo e pressionar salvar, né? Se você quiser já pegar essas informações e transferir diretamente para o seu processador de texto, você pode selecionar toda essa informação, fazendo isso, ou seja, colocando o mouse, sustentando o botão do mouse e ir arrastando até o final, ou clicar em qualquer ponto, pressionar Ctrl A, você veja que Ctrl A ele vai selecionar todo o texto, né? Agora eu vou fazer Ctrl C, o que é Ctrl C? Memorize essas informações. Então eu vou pegar agora com o processador que você esteja utilizando, coloco o cursor do mouse num ponto onde eu quero que essas informações apareçam e vou pressionar Ctrl V. Quando eu fizer Ctrl V, todas essas informações vão diretamente para o seu relatório, né? É lógico que várias informações desse relatório você vai tirar, porque não tem sentido você botar no seu arquivo, né? Por exemplo, que horas que você fez, onde que estava esse diretório. Aqui a gente colocou mais para você ter uma noção, porque muitas vezes eu fiz essa avaliação hoje, daqui a um mês estou fazendo de novo, mas com um banco diferente. Então para você saber que dia que foi feito essa avaliação, que horário foi feito, o nome do arquivo e por aí vai, né? Bem, nós esperamos que esse vídeo tenha minimizado as dúvidas que você poderia ter com relação ao uso do CISEA em teste de cruz Caolis. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.